Tem muita gente que tem fé, mas a fé no lugar errado. Os profetas de Baal também acreditavam. Eles clamaram, gritaram, se cortaram, fizeram de tudo, mas acreditavam no Deus errado. Elias tinha a mesma coisa que eles tinham, a fé. Mas a diferença é que a fé por si só, ela não basta. É preciso ter sabedoria, saber em quem confiar. Porque não adianta você ter fé se você não tiver a direção. Elias, ele tinha fé, mas ele também tinha direção. E naquele dia, no Monte Carmelo, isso ficou provado. E o texto de hoje, pessoal, é interessante, tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui. Vamos para 1 Reis 18, 1 Reis capítulo 18, versículo de número 26. Eu estou falando aqui do desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. Na semana passada a gente comentava aqui, Elias ele convocou, pessoal, os profetas de Baal e ele fez um desafio, né? E qual que era o desafio? O desafio era o seguinte: tanto ele, Elias, quanto os profetas deveriam preparar um holocausto para apresentar ao seu Deus. Elias, ele apresentou um holocausto para apresentar ao Deus dele, e os profetas de Baal apresentou um holocausto para apresentar ao Deus deles, né? Então, aqui em 1 Reis 18, 26, fala a respeito disso. Deixa eu só explicar para você, pessoal, o que é o holocausto. Holocausto era uma oferta em que havia o sacrifício de um animal. Como que era feito, né, o holocausto? O holocausto, pessoal, ele era feito da seguinte maneira: se preparava um altar, normalmente o altar era feito de pedras, como a gente vai ver aqui, levantava um altar de pedra, sobre as pedras colocava-se a lenha, a madeira, sobre a madeira colocava o animal que seria sacrificado, então pegava-se o fogo, ateava fogo na madeira, à medida que a madeira queimasse aquele animal, a oferta então estava sendo apresentada, né, ao seu Deus, tá? Então qual que era o desafio? O desafio era o seguinte: o desafio era, tanto os profetas de Baal quanto Elias, eles iam preparar ali o altar. Eles colocariam a madeira, eles colocariam um animal, só que nem Elias e nem os profetas de Baal, eles colocariam o fogo. O desafio estava justamente aí. A gente vai preparar o altar, a gente vai preparar o holocausto, mas o Deus verdadeiro vai enviar fogo para consumir a oferta. Então esse era o desafio. O desafio era que o Deus que respondesse a oração com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal, eles foram primeiro, tá? 1 Reis 18, 26, diz assim: tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, aos profetas de Baal. Desde a manhã, desde que hora, pessoal? Da manhã, mais ou menos 6 horas da manhã, até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, olha só, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou quem sabe atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles, os profetas de Baal, clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem o quê? Sangue. Passado o meio-dia, olha só, eles começaram a clamar que hora? De manhã, 6 horas da manhã, cedinho. Já tinha passado o meio-dia, olha só o tempão que eles estavam ali. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém,
Não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Amém? Então, como que aconteceu? Elias falou assim, bom, já que vocês são 450, eram 450 profetas de Baal, eram 450 homens. Elias falou assim, bom, já que vocês são 450 e eu estou sozinho, então vocês começam primeiro, né? Já que vocês são tantos, com certeza Baal vai responder a oração de vocês. Então, de manhãzinha, os profetas prepararam o altar, colocaram a madeira, colocaram a carne, colocaram o animal, e os profetas começam. E nada, meu irmão, né? Passa-se 20 minutos, e nada. Passa 1 hora, e nada, né? Os homens começam a ficar desesperados, meu irmão. Vai passando o tempo, passa 2 horas, o sol já está lá rachando mamona. Meu irmão, os profetas de Baal olham para a madeira, olham para o animal, olham para o céu, olham para a pedra, não vê resposta nenhuma. E os profetas lá, ó. Meu irmão, deu 10 horas da manhã e nada. Deu 11 horas da manhã e nada. Aí Elias, meu irmão, já estava lá de lado, né? Elias era zombador. Elias chegou assim, falou, ei, psiu, grita mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, grita mais alto para acordar ele. Ei, psiu, será que ele não foi no banheiro não? Talvez está fazendo necessidade, talvez ele esteja ocupado. Vai lá, grita mais. Talvez ele esteja viajando, grita mais alto para ele poder ouvir. Meu irmão, e os profetas de Baal começaram a ficar desesperados. Chegou um ponto que a Bíblia fala que eles começaram a pegar facas e começaram a se cortar. Eles começaram, meu irmão, a se cortar, começaram então a se machucar, começaram a ferir a sua carne, começaram, meu irmão, a jogar o seu próprio sangue ali e gritava, Baal, responde, Baal, nós queremos uma resposta, e vai daqui, vai de lá, meu irmão. E a Bíblia diz que não houve nenhuma resposta. Uma coisa que eu falava para o povo de manhã, a fé daqueles homens, dos profetas de Baal, a fé daqueles homens era uma fé verdadeira, sim ou não? O que você acha? A senhora acha que é verdadeira? Quem mais acha que era uma fé verdadeira? Tá certo. Aqueles profetas de Baal, eles tinham fé? Tinham. Eles estavam fazendo aquilo pela fé? Estavam. Só que aqui é bom você entender, pessoal, está vendo? Que nem sempre a fé, ela é o suficiente para você ter uma resposta. A fé daqueles homens era uma fé verdadeira. Mas espera aí, mas se eles tinham uma fé verdadeira, por que não tiveram uma resposta? Porque a fé era verdadeira, mas o Deus era falso. Você está me entendendo? Aí é que está um X da questão. Tem muita gente que ela tem fé. Mas ela tem fé e por que Deus não responde a oração dela? Porque ela está colocando a fé dela no Deus errado. Ela está colocando a fé dela no lugar errado. Meu irmão, não basta apenas a pessoa ter fé. Lógico que a fé é muito importante. É lógico que a fé ela é essencial para que a pessoa receba uma bênção de Deus. Claro que sim. Mas se a pessoa tem muita fé, mas a fé dela está depositada no Deus errado, não adianta. Tá? É mais ou menos assim, imagine você, por exemplo, a pessoa que ela tem um carro. Ela tem um carro, né, movida a gasolina. Ela tem um carro movido a gasolina. Ela chega num posto de combustível, tá? E ela vê que o álcool está mais barato. O carro dela é movido a gasolina. Só que ela vê lá o preço do álcool, está bem mais barato do que a gasolina. Quer saber de uma coisa? Gasolina, álcool, é tudo a mesma coisa. Enche o tanque de álcool. Álcool é combustível? Sim ou não? É. Mas é o combustível certo para o carro dela? Não, não é. Ela vai acabar, meu irmão, destruindo o carro dela. Vai acabar com o motor dela, vai acabar com o carro dela. Mas eu coloquei combustível. Mas você colocou o combustível errado. Não sei se você está entendendo. Tem muita gente que ela tem muita fé,
mas a fé dela está colocada no Deus errado. Estes dias, por exemplo, agora a gente está vendo aí, você deve ter visto na televisão, na reportagem, pessoas, meu irmão, fazendo caminhadas longínquas, caminhando de cidades a cidade, pessoas, meu irmão, carregando cruz, pessoas carregando, né, uma coroa de espinho na cabeça, pessoas andando de joelho, meu irmão, aqui na Dutra, aqui. Gente, essa pessoa está usando a fé? Tá, ela está usando a fé, só que é uma fé, pessoal, inválida. Não vai produzir frutos na vida dela, não vai. Quer dizer, vai produzir uma doença no joelho dela, vai produzir uma doença no pé dela, vai produzir uma doença no pulmão dela, pegando chuva, pegando vento, pegando frio, pegando sol. Ah, mas ela está fazendo uma promessa, está pagando uma promessa, mas para quem? Para um Deus falso, um Deus mentiroso. Gente, o nosso Deus, ele não é feito pelas mãos dos homens. Pensa bem, pessoal, pensa bem. Como é que você vai depositar sua fé em um Deus que precisa da mão humana para ser feito? É só você raciocinar. Como que você pode depositar sua fé num Deus que tem boca, mas não fala? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Como é que você vai colocar sua fé num Deus desse, pessoal? Como é que você pode confiar a sua vida em um Deus que precisa da mão humana para ser produzido? Como que uma pessoa pode confiar a família dela em um Deus feito de gesso? E um Deus feito, meu irmão, de madeira? Está errado. Não pode. Ah, bispo, mas é que é uma imagem que representa. Está errado, meu irmão. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Então você vê que tem muita gente que ela tem uma fé verdadeira. A pessoa levanta de madrugada, a pessoa, meu irmão, caminha quilômetros e quilômetros de a pé, ela faz, meu irmão, procissão, ela anda de joelho, ela anda plantando bananeira, ela anda de ponta cabeça, é uma fé, só que essa fé não vai ter resultado, porque está sendo colocado num Deus falso. Os profetas de Baal gritavam, os profetas de Baal, meu irmão, clamaram, eles se machucaram. Eles chegaram a se cortar, eles chegaram a machucar o corpo deles. Baal, nos responda, Baal, nos dá uma resposta. Mas a Bíblia fala que não teve resposta alguma. Quem está entendendo, pessoal? Quando chegou a hora de Elias, vamos continuar aqui na Bíblia, versículo de número aqui 30, chegou a vez de Elias agora. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias, presta atenção nisso daqui, restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Quando então chegou a vez de Elias chega então e fala assim: dá licença, sai. Elias, meu irmão, né, ele enxota ali os profetas de Baal e fala assim: vocês já clamaram, vocês já invocaram o Deus de vocês, agora é a minha vez. Uma coisa interessante, pessoal, se você reparar aqui no versículo de número 31, a Bíblia diz aqui, pessoal, aliás, no versículo 30, no finalzinho do versículo 30, fala assim: Elias restaurou o altar. É isso que eu estou enfatizando hoje. Elias, ele não usou o mesmo altar que foi utilizado pelos profetas de Baal. Elias poderia ter utilizado o mesmo altar. Bom, deixa aqui, né, para economizar esforço, para mim ganhar tempo, deixa eu usar o altar de Baal. Mas ele não fez isso, pessoal.
Elias, ele não quis nem saber do altar de Baal. Ele fez questão de levantar o novo altar. Ele fez questão de pegar 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele fez questão de levantar um novo altar. Ele fez questão de pegar novas lenhas. Ele fez questão de pegar um novo novilho. E ele preparou então aquele holocausto para oferecer ao Senhor. Ele não pegou nada que pertencia ao altar de Baal. Ele não quis nada. Ele não quis a lenha, ele não quis a madeira, ele não quis o novilho. Não. Vocês ofereceram para Baal, então vai para lá. Eu quero agora coisa nova para Deus. Sabe o que o Espírito Santo tem falado comigo essa semana? Tem muita gente, meu irmão, que ela quer que Deus faça coisas novas na vida dela, mas ela permanece com o altar velho no coração. Ela continua com o altar velho. Tem muita gente dentro da igreja que ela quer que Deus faça coisas novas na vida dela, mas ela continua a velha criatura de sempre. O altar, esse altar aqui representa o nosso coração. O altar dela, o coração dela, continua o mesmo altar que era antes ela conhecer a Cristo. Quem está entendendo, pessoal? Tem muita gente que ela quer que Deus faça coisas novas na vida dela, mas ela continua com o altar velho, ela continua com a lenha velha, ela continua, meu Deus, ela continua oferecendo a Deus as mesmas ofertas que ela apresentava na época do mundo. Na época do mundo ela mentia, e agora? Continua mentindo. Quando ela não era da igreja, ela fumava, bebia, se prostituía, e agora? Ela fuma, bebe, se prostitui. Quando ela não era da igreja, ela falava palavrão, ela mentia, e agora? Ela continua palavrão e continua mentindo. Quer dizer, ela quer que Deus faça coisas novas na vida dela, mas ela continua com o altar o quê? O altar velho. Você está me entendendo, pessoal? Quem está compreendendo? Elias, ele aproveitou alguma coisa do altar de Baal? Não, pedra vai para lá, madeira vai para lá, o animal vai para lá, eu vou fazer coisa nova. É isso que você tem que ter. Ah, bispo, mas é o seguinte, bispo, desde criança eu aprendi que tem que ser assim. Meu irmão, isso daí é a pior história que existe. Não, eu aprendi com meu pai que tem que ser assim, eu fui criado assim, e eu vou morrer assim, e vai para o inferno assim também. É verdade, pessoal. O meu pai, quando eu era criança, o meu pai, ele nos ensinava que a gente não devia levar desaforo para casa. Quando eu era criança, meu irmão, se a gente arrumasse briga na escola, quando a gente chegava em casa, machucado, ferido, chorando, meu pai falava assim: você brigou na escola? Briguei. Você apanhou? Apanhei. Então vai apanhar de novo. Se eu chegasse da escola, você brigou? Briguei. Você bateu? Bateu. Você ganhou? Ganhou. Mas você vai apanhar porque você brigou. Aí eu pensava, bom, de todo jeito eu vou apanhar em casa. Se eu apanhar ou eu ganhar, eu vou apanhar. Então pelo menos eu vou apanhar ganhando de alguém aqui, não é? Não, essa é a mentalidade que a gente tinha. Pelo menos, né? Só por uma vez, exatamente. Olha a mentalidade. Meu irmão, quando eu era mais jovem, eu aprendi que a gente não devia levar desaforo para casa. Se uma pessoa nos humilhasse, se uma pessoa nos ofendesse, então a gente ia resolver com aquela pessoa. Mas eu não vou levar desaforo para minha casa. Nós fomos ensinados assim. Muitos de vocês foram ensinados assim. Mas é o que a Bíblia nos ensina? Jesus ensina isso? Você está me entendendo qual é o negócio? Então, mas eu aprendi assim. Tá bom, mas você aprendeu errado. Mas eu fui ensinado que homem que é homem não chora. Quem ensinou isso para você? Seu pai? Sua mãe? Está errado. Jesus, o Filho de Deus, ele chorou? Aliás, sabe o que eu acho engraçado? Procura na Bíblia alguma passagem que fala que Jesus sorriu. Você sabia que não existe na Bíblia nenhuma passagem que diz que Jesus sorriu? Não existe. Se você procurar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, alguma passagem que diz que Jesus ele sorriu, você não vai encontrar.
Mas você vai encontrar, Jesus chorou. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. Jesus chorou quando chegou na frente do túmulo de Lázaro. Jesus chorou lágrimas de sangue quando estava no Getsêmani. Jesus chorou quando estava na cruz. Quer dizer, meu irmão, se o Filho de Deus chorou... Não, mas eu aprendi que homem não chora. Cuidado, meu irmão. Olha o altar velho. Você está me entendendo, sim ou não? A gente precisa, meu irmão, se libertar dos altares antigos. A gente precisa se libertar desses costumes antigos. A gente precisa se libertar. Nem tudo que você... Tem muita coisa, pessoal, que a gente guarda na nossa mente. Mesmo depois de convertido. Mesmo depois de convertido. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos de igreja. Ela tem uma mentalidade, ela tem uma visão a respeito de alguma coisa. Ela acha que aquilo é o correto e às vezes não é, pessoal. Não é. Eu me lembro que quando eu me converti, se uma pessoa se afastasse da igreja, né, eu fui ensinado que quando uma pessoa se afasta da igreja, é porque ela está endemoniada, está encapetada. E às vezes não é isso, pessoal. Às vezes não é isso. Aliás, eu sempre digo, pessoal, né, quando eu tenho oportunidade, se você está dentro da igreja mundial, mas você não se sente bem na igreja mundial... bispo, eu venho na igreja mundial porque, sabe o que é? É porque é mais perto da minha casa, é porque eu venho na mundial porque é a igreja que assim, que eu já conhecia, tal. Se você está na igreja mundial, mas você não gosta da igreja mundial, procure uma igreja que você se sinta bem. Bispo, eu gosto da Assembleia, então vai para a Assembleia. Eu gosto da Batista, então vai para a Batista. É verdade. Se você está dentro da igreja mundial, mas você não se sente bem na igreja mundial, você está pecando. Você está pecando. Eu estou na igreja mundial, mas eu acho que a igreja mundial tinha que ser igual a Deus e amor. Mulher não pode rapar o sovaco, não pode rapar a perna, mulher não pode fazer isso, pode fazer... Eu acho que a igreja mundial tinha que ser assim, mulher não pode rapar nem um fio do nariz, ela pode rapar. Então vá para a igreja que você acha que está certo, que não pode rapar o sovaco, não pode rapar o nariz, então vai para lá mesmo, vai ficar igual um lobisomem lá, vai lá, não, né? É verdade, ué. O bispo, é pecado a mulher usar calça? Não, não é pecado. Mas eu acho que é pecado, porque lá na igreja perto da minha casa, diz que mulher que usa calça não vai para o céu. Então, se você concorda com isso, vai frequentar essa igreja perto da tua casa, que diz que é pecado usar calça. Porque se você está dentro da igreja mundial e você não concorda com a doutrina, com o ensinamento, você vai acabar sujando o teu coração e vai acabar pecando. Você está entendendo, sim ou não? Tem muita gente aqui que conheceu Jesus na igreja Assembleia de Deus, e hoje você está aqui na mundial. Tem muita gente aqui que se converteu na Graça, na Batista, na Universal, na Quadrangular, na Deus e Amor, e hoje está na mundial. Por quê? Bispo, eu me sinto bem na mundial. Eu gosto do trabalho da mundial. Glória a Deus. Se você está aqui e você se sente bem, glória a Deus por isso. Você está entendendo, pessoal? Não, porque o irmão saiu da mundial e foi para a igreja da graça, está com o demônio, está repreendido. Não, meu irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez a pessoa não sentia-se bem, não gostava da doutrina, do ensinamento, não é verdade? É igual, por exemplo, né, a moda agora é aquele negócio de igreja com parede preta. Tem igreja que parece, meu irmão, um velório, é tudo preto, é parede preta, é teto preto, né? Até o bigode do pastor é preto, o meu tem uns fiozinhos brancos no meu, não, né? Bispo, é errado igreja com parede preta? Não, eu não acho errado. Agora, eu não gosto. Você está me entendendo? Eu não gosto. Eu não tenho coragem de pintar minha igreja de parede preta, eu não gosto. Agora, se eu falar para você, é errado a igreja ter parede preta? Não é errado. Não é errado, eu não gosto. Você está me entendendo? Bispo, lá perto da minha casa tem uma igreja que o homem entra por um lado, mulher entra para o outro. Só acha que está certo? Eu não vou dizer que nem está certo, nem está errado. É a doutrina da igreja? Respeita a doutrina da igreja. Tem igreja que o homem senta de um lado, a mulher senta do outro. Você sabe disso. Aí quando acaba a reunião, o homem vai dar um ósculo santo no homem e a mulher dá ósculo santo na mulher. Uma vez eu fui numa igreja dessa. Eu não era convertido ainda, eu era meio perturbadão.
Aí eu estava assistindo a reunião, meu irmão, e tinha umas irmãzinhas do lado assim. Eu tinha 14 anos de idade, eu tinha 14 anos. Aí tinha umas menininhas assim do lado assim, né? Aí eu só ficava olhando para as menininhas, né? Piscando assim, ó, né? Aí quando acabou a reunião, quando acabou o culto, as irmãzinhas começaram a se levantar e a beijar o rosto uma da outra. Falei, ih, rapaz, é hoje, hein? Aí de repente, meu irmão, o cara do meu lado, uma barba desse tamanho, meu irmão, olha para mim, veio por... Epa, peraí, rapaz! Foi me dar um ósculo santo, né? Então, veja bem, meu irmão, é errado? Não estou dizendo que é errado. Agora, aqui na nossa igreja a gente não faz isso. Você está entendendo, pessoal? Quem está compreendendo? Meu irmão, mas é porque eu aprendi que mulher não pode orar sem véu na cabeça. Meu irmão, olha, você tem que conhecer, por isso que a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tem igreja que mulher não pode orar sem véu na cabeça. Mas está escrito na Bíblia que não é bom que a mulher venha para a igreja sem o véu. Aí você tem que entender, pessoal, que são costumes, são tradições. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre dou o exemplo seguinte, por exemplo, lá em Recife, em Pernambuco, nós passamos numa igreja que era próximo à praia. Então, quando a gente pegava ônibus para ir para a igreja, era normal a gente pegar o ônibus e ter mulher de biquíni, ter homem só de sunga. Porque, como é uma região de praia, era normal você pegar o ônibus e as pessoas pegarem um ônibus de biquíni, de maiô, os homens de sunga, porque é região de praia. É uma coisa normal. Agora, imagine você, vai aqui na estação de Itapevi, vai pegar o trem para Barra Funda, está uma mulher lá de biquíni, está um homem de sunga. Aí não, já foge do contexto. Aqui não é uma região de praia, não é uma região praiana. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que é, pessoal? Lá no Nordeste, por exemplo, a gente ia fazer reunião nas igrejas, o pessoal chegava na igreja de jegue. Igreja de Cabrobó. A gente ia fazer reunião em Cabrobó, o pessoal chegava de jegue em Cabrobó. Estacionava o jegue lá, meu irmão, né? Vai uma pessoa chegar de jegue aqui em Itapevi, meu irmão, né? Você está entendendo? Então, você tem que entender, pessoal, quando Paulo falou que não era bom que a mulher cortasse o cabelo, que a mulher usasse véu, isso estava relacionado à igreja de Coríntio. Porque a igreja de Coríntio, né, a cidade de Coríntio, era uma cidade que tinha muita meretriz, muita prostituta. Quando Paulo orientou as mulheres de Coríntio não cortar o cabelo, é porque na cidade de Coríntio, as prostitutas, elas cortavam o cabelo, era uma forma de chamar a atenção dos homens. Então Paulo orientava as mulheres cristãs para elas não cortarem o cabelo, para não serem confundidas com prostitutas. Você está entendendo, pessoal? Tem nada a ver. Hoje não pode cortar o cabelo que é pecado. Não tem nada a ver, meu irmão. Bispo, eu gosto de cabelo comprido. Amém, glória a Deus. Bispo, eu gosto de cabelo curto. Glória a Deus. Bispo, eu não gosto de cabelo nenhum. Glória a Deus. Cabelo é seu, meu irmão. Sirva a Deus como você quiser. Glória a Deus. É verdade. Então, gente, agora o que acontece? A pessoa, às vezes, ela fica pega, né, a certas coisas, a certos rituais que não agradam a Deus. Elias, ele levantou um novo altar. E aí o que aconteceu, pessoal? Para terminar aqui, versículo de número 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha o versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor
é Deus. Diga glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Quando Elias orou a Deus, Deus mandou o fogo do céu para consumir o holocausto que ele havia colocado. Amém? Meu irmão, quando você reparar o teu coração, quando você reparar o teu altar, a tua oração vai ter uma resposta imediata. Pode ter certeza. Jesus, ele falou, por exemplo, tem muita gente que ela traz no coração mágoa, ódio. Tira esse ódio do teu coração. Tira essa mágoa do teu coração. Ai, bispo, mas ó, bispo, eu não me conformo. Enquanto eu não ver aquela pessoa destruída, tira do teu coração. Deixa eu ensinar você uma coisa, meu irmão. A Bíblia fala, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, eu serei contigo. Quem te abençoar, Abraão, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quando a pessoa, meu irmão, ela confia em Deus, ela não tem preocupação com quem vai amaldiçoar ela. Se você é uma pessoa temente a Deus, quem te abençoar, se a pessoa te abençoar, Deus ele vai fazer com que a bênção retorne também sobre a vida dela. Agora, se você é uma pessoa temente a Deus e alguém te amaldiçoar, além de Deus te proteger dessa maldição, o que ela desejou para você, Deus vai fazer ela colher. Você está entendendo? Então não precisa ter essa preocupação. Quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, meu irmão, eu não preciso me preocupar. A minha parte é só agradar a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus.